Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Ana Maria do curso de Pedagogia da Faculdade FAC Unicampus, 7º período, e hoje eu e minhas colegas vamos conversar sobre a questão racial, ouvindo diferentes vozes e experiências. O nosso objetivo é refletir sobre como o racismo ainda impacta a vida das pessoas e como cada um de nós pode contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. Vamos acompanhar algumas entrevistas realizadas por nós? Hoje estou aqui com a professora de Educação Infantil, a professora Irene. Gostaria de conversar com você sobre a sua experiência enquanto mulher negra e educadora. Como você percebe a questão do racismo no ambiente escolar? Então, no ambiente escolar é muito importante trazer essa pauta, né, sobre o racismo, questões raciais. No meu trabalho, não só nessa etapa da educação infantil que eu trabalho atualmente, mas muito já presenciei, né, o comportamento das crianças. Muitas vezes a criança ela tem aquilo dentro dela porque nossa sociedade ensina isso para a criança, que existem diferenças e que muitas diferenças não deveriam ser aceitas, né? A gente pode perceber isso nos brinquedos que as crianças têm, né? Ou nos desenhos infantis que retratam uma princesa, um super-herói como uma pessoa já de pele branca, né? Então não de pele negra. Então a criança ela já tem aquilo na cabeça dela que para uma pessoa ser bonita ela é branca, ela tem a pele branca, né? E as crianças, isso não é dizer que a criança ela é preconceituosa ou ela é racista, né? Mas ela está sendo alimentada, ela está sendo ensinada a ter esse pensamento, e isso vai só crescer, né, com o passar do tempo, se aquilo não for ensinado. Então, já nesse ambiente escolar, a gente vê essa necessidade, já nas crianças pequenas, né, muitas vezes as crianças elas têm esse comportamento de não querer se aproximar de uma outra criança quando você vai ali, né, entender a situação, você vê que é porque às vezes a criança é diferente, porque o cabelo da criança é diferente, da outra criança é diferente, né? Então, tudo isso que já está no pensamento, né, da criança por conta da sociedade em que nós vivemos, né? Sim. Então você diz assim que você já vivenciou, já lidou com essa situação, tem alguma situação específica que você... Existem esses casos, né, de comportamento entre as crianças, mas eu gostaria de falar sobre um caso que aconteceu, que não foi assim entre as crianças, mas, né, veio uma situação assim para refletir e depois conversar entre eles, que foi nós estávamos fazendo um trabalho sobre as Olimpíadas, e nesse trabalho eu coloquei um vídeo, e era um vídeo do atletismo, né? Tinha aquele atleta lá, o Bolt, né? Que era o mais veloz e ele venceu a corrida. Então, assim, eu animei muito as crianças para assistir esse vídeo e elas ficaram bem animadas antes de ver o vídeo, né? Ficaram muito animadas. Eu falei, nossa, ele é muito rápido e ele chegou primeiro e ele era o melhor daquela competição, e eles ficaram muito animados. Daí eu fui mostrar o vídeo. Quando eu mostrei o vídeo, no início do vídeo, uma criança falou: ah, mas eu não gostei dele. E aí, na hora eu fiquei assim, não interferi, fiquei esperando. E daí eu perguntei por quê. Aí a criança respondeu: eu não gostei dele porque eu não gosto de pessoas que têm essa cor de pele, né? E assim, foi uma coisa que também pra mim foi um pouco chocante, né? Porque eu trabalho na educação e talvez isso é uma coisa que recorrente acontece, né, que a criança se espantar diante de uma diferença da outra pessoa, mas essa situação realmente mexeu comigo naquele momento, de eu pensar, de novo eu vou ter que, né, explicar e dizer, e ensinar, e por que, né, é necessário, por que é necessário explicar sobre isso. Por que as pessoas têm que ainda, né, falar dessa forma de outras pessoas? Eu acho, enfim,
naquela situação eu parei o vídeo e aí eu fui conversar com elas, né? Eram crianças pequenas, né? Então, assim, fui conversar com elas e falar, né, das diferenças, que eu trabalho muito com eles, a questão de que todos nós dentro da sala somos diferentes, né? Além de cor de pele, além de cor de olho, de jeito de cabelo, outras características, que nós somos diferentes, né? E as diferenças, elas têm que ser respeitadas, os amigos têm que ser amados, né? E aí a gente foi conversar nesse dia, e aí no final da conversa as crianças entenderam, né, que o importante é ter um bom coração, né? O importante, eles mesmos concluíram, né, com essas frases de que é importante ter um bom coração, ser uma boa pessoa, que a cor de pele não importa, né? Então eles foram trazendo na memória pessoas que eles conheciam do convívio, mãe, pai, que tinham cor de pele, porque muitas vezes a criança também, ela não é branca, mas ela tem aquele pensamento de que não, que ela né, que ela se coloca numa posição de que ela é uma pessoa branca, né? Então foi essa situação, né? Correto. E qual mensagem você gostaria de deixar sobre as diferenças? Sobre o respeito às diferenças? Então, para os educadores, eu acho que seria, né, uma forma correta colocar que ainda é necessário, né, essa fala sobre o racismo nas escolas, essa fala contra também todo tipo de preconceito, né, entre as pessoas, mas com o racismo também, porque às vezes muitos professores não acreditam que precisa falar, né, que na consciência negra precisa falar sobre isso, não só no dia da consciência negra, mas outras, né, no dia a dia do ambiente escolar é preciso trazer essa pauta, que também eu já ouvi de muitas pessoas e também no meio, né, entre professores, trazer que isso é mimimi ainda, né, que não acontece, e essa coisa de raças, então, assim, eu acho que é muito importante, né, que as crianças, como eu disse, né, elas já têm esse pensamento, pela sociedade que nós estamos, né, de que o branco é bonito, né, de que o cabelo liso é bonito e o cabelo crespo não, né, então, quando chega uma criança diferente, ela sofre aquilo, né, porque ela é diferente do meio de todos os outros que podem rejeitar ela, né, então, para o ambiente escolar e até para, né, esse trabalho sendo feito na escola, que isso cresça na sociedade e mude a sociedade. Eu estou aqui com a nossa amiga Ana Maria, ela é auxiliar de serviços gerais. Ana Maria, você acha que hoje as pessoas negras têm as mesmas oportunidades de trabalho que as pessoas brancas? Não. Na minha concepção, assim, né, eu vejo que não tem a mesma oportunidade como uma pessoa branca, né? Tem mais, assim, aquela dificuldade, aquela mais, como se diz, dificuldade, né? Para ter os direitos, as coisas, igual uma pessoa branca. Eu creio que é difícil. Você já sentiu que precisou se esforçar mais do que outras pessoas para conseguir as mesmas oportunidades? Sim. Inclusive, assim, muitas das vezes a gente vê, assim, que às vezes quando chega na vez do negro, exige mais, né, conduta, né, para poder adquirir aquele cargo. Quando é uma pessoa branca, é mais superficial, né? Não tem aquela tanta exigência como é para o negro. E você já tem alguma história que você já passou por alguma coisa assim para contar para a gente? Não, assim, até que comigo, assim, não. Nesse caso, não, mas outras várias a gente às vezes percebe, né? Mas, graças a Deus, assim, não... Tá certo. Muito obrigada, viu, Ana Maria? Por nada. Olá, tudo bem? Eu sou a Luana, estudante do curso de Pedagogia. Essa é minha amiga Esther, ela é musicoterapeuta. E a minha amiga Mayra, que é minha colega de sala. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as experiências que as duas já viveram sobre a questão racial. Se já passaram por alguma experiência que foi desagradável, o que aconteceu com vocês? Eu gostaria que vocês nos relatassem. Meu nome é Esther, é um prazer estar aqui com vocês. Um relato que eu tenho muito que se fala, né, que se marca a vida de uma pessoa, no meu caso foi na adolescência.
quando a gente tá ali no ensino fundamental. E eu sofria muito porque eu não me achava bonita o suficiente pra às vezes, a gente, na questão da adolescência, né? Um garoto, um namoradinho. Então, assim, eu nunca tive isso. Eu fui ter experiências com um namorado, com alguém se interessar por mim já na vida adulta. Então, assim, isso pra mim me marcou bastante, porque todas as minhas amigas namoravam, tinha alguém que tinha interesse, e eu sempre, e assim, na minha cabeça era por conta, né, da minha pele, do meu cabelo. Já ouvi altos relatos, você não é bonita, o seu cabelo não é bonito, a cor da sua pele não é bonita. Então, assim, isso me fez, assim, na época, muito mal. E quando eu cheguei na minha vida adulta, aquilo que eu achava que não tinha me afetado, me afetou em questão da minha autoestima, que quando eu entrei na vida adulta, eu tive que fazer acompanhamento psicológico para tratar essa questão que eu mesma tinha comigo em relação ao meu cabelo, a cor da minha pele, quando eu me interessei por alguns garotos, por alguns parceiros que eu queria me relacionar, e eu não tinha isso de volta, esse sentimento recíproco. Então eu achava que a culpa era minha. Então eu procurei ajuda e enfim, tudo foi resolvido. Hoje eu me sinto bem comigo mesma, hoje eu me acho linda, maravilhosa. E eu não, hoje assim, isso já é uma questão que eu consigo lidar, conversar, e já está algo assim que já foi superado. Muito bem, obrigada. A Mayra. Já o meu caso começou desde quando eu era criança, né? Eu era uma criança magrinha, morena, bem mais morena, né? Porque eu sou de uma região quente, eu sou do Pará. Então lá a gente pegava muito sol, eu era mais morena do que eu já sou. E eu tinha uns cabelos mais armados, eu não definia, eu era uma criança, né? Enfim, quando eu estudava, eu sofri muito preconceito pelo meu cabelo ser mais armado, né? Mais volumoso. As pessoas sorriam muito de mim. Então, tipo assim, até hoje eu venho sofrendo isso, principalmente no meu serviço, né? Onde eu trabalho, sou vendedora de produtos naturais. Às vezes eu pego o cabelo, faço um coque, né, alto. E tem clientes que eu vejo que eles têm um olhar, assim, racista. Sobre o cabelo, uma discriminaçãozinha. Discriminação zona, né? Discriminação mesmo. Muito grande. E teve uma situação que aconteceu que eu me senti muito constrangida, né? Que foi uma vez que foi minha mãe também é morena, do cabelo crespo, e minha irmã. Nós fomos num restaurante, onde a gente entrava no site e entrava numa fila de espera, né? E então a gente ficamos esperando esse garçom nos chamar. Quando ele chamou ele botou eu, minha irmã e minha mãe numa mesa separadamente, num lugar bem quente que batia sol, separado das outras pessoas. Então, tipo assim, minha mãe também se sentiu muito confortável, ela que teve a iniciativa, de tipo assim, por quê que eles estão fazendo isso? Tipo, a gente tem dinheiro do mesmo jeito, a gente não é diferente de ninguém aqui. Então ela tomou. Direito, né? Tem, com certeza. Tipo assim, ele botou num lugar bem afastadinho, sabe? A gente sentiu que tinha excluídos. Então a gente se retirou do local e fomos embora. Tipo assim, esse é um dos relatos que eu tenho, né? Enfim, tem muitos mais por aí. Teve uma outra vez também que eu tava trabalhando na feira, né? Vendendo roupa. E aconteceu uma situação lá que eu discuti com a vizinha e ela me chamou de negra velha, né? Me chamou de negra. Você percebeu? Eu percebi, tipo assim, gente, a gente percebe quando é um tom de amizade, assim, oi negra, tudo bem? Beleza, e é uma pessoa íntima, a gente conhece, mas a pessoa falou com um tom, a gente estava numa situação de desentendimento ali e ela falou isso, então não foi uma coisa de boa, eu senti que foi um racismo mesmo dela. Eu até registrei o BO, enfim. Foi isso que aconteceu. E até hoje você percebe, né? Não é, Sim. que não é algo só da infância, que Não, até transpassa e até hoje tem que aprender a lidar. Eu acho que quando criança você sofre mais. Igual eu tenho uma filha e ela tem um cabelo bem cacheado. Meu esposo, o pai dela e o meu sogro vêm de uma família negra,
E aí tem muito traço de negro. E minha filha tem um cabelo bem cacheado. E eu já fui em lugares com ela, das pessoas perguntarem, cadê a mãe? Ou, nossa, tanta coisa pra puxar, por que não puxou seu cabelo? Assim, falando de um tom, como se o cabelo dela fosse algo ruim, porque o cabelo dela é cacheado. Mas, assim, a gente percebe não somente na cor da pele, mas também no cabelo, no jeito da pessoa. Infelizmente, a gente percebe o racismo e o preconceito diariamente. E assim foi um pouco do relato das meninas pra gente. Após essas entrevistas e reflexões tão importantes, agora vamos ouvir a professora Branca e a psicóloga, que vão comentar sobre o racismo e suas percepções sobre o tema. Olá, estou aqui com a professora e pedagoga Ana Lúcia, considerada de pele branca, e tem alguns questionamentos a fazer. Professora, a senhora já percebeu situações em que, por ser branca, teve mais oportunidades ou facilidades? Olá. Mesmo uma pessoa branca e pobre enfrenta dificuldades socioeconômicas, mas ainda possui vantagens em relação a uma pessoa negra nas mesmas condições, devido ao racismo estrutural presente na sociedade brasileira. Desde a colonização, o país foi construído sobre uma base de desigualdade racial, em que pessoas negras foram historicamente marginalizadas, excluídas do acesso à educação, à terra e a empregos formais. Assim, o fato de ser branca, mesmo sem recursos financeiros, eu tive uma certa presunção de pertencimento, que facilitou o trânsito em espaços sociais e oportunidades que muitas vezes são negadas ou dificultadas aos negros. Além disso, o racismo está enraizado nas relações sociais e nas instituições, influenciando decisões de contratação, abordagens policiais, atendimento em serviços e julgamentos cotidianos. Eu, branca e pobre, muitas vezes fui vista apenas como alguém em situação de vulnerabilidade, enquanto uma pessoa negra, pobre, é frequentemente associada a estereotipos negativos, como perigo, preguiça ou incapacidade. Esses preconceitos geram barreiras simbólicas e concretas, que limitam o acesso de pessoas negras a empregos de qualidade, boa educação e segurança, fatores que mantêm o ciclo de desigualdade racial. Hoje estamos aqui. Vou conversar com a Poliana, ela que é psicóloga e trabalha no ensino fundamental. Poliana, como você acha que o tema raças é bem trabalhado na escola? Não, infelizmente, eu acho que não é bem trabalhado. Uma pena, né, já que é um tema tão pertinente, né, à nossa sociedade, mas ainda, eu considero que ainda não é bem trabalhado. E você já percebeu assim, alguma situação de racismo com algum colega, ou você já se foi bem beneficiada por causa da sua cor, ou já percebeu algum racismo contra colega de trabalho ou contra alguma criança? Sim, já presenciei no ambiente escolar, isso é muito comum. Então, assim, eu vejo que é muito importante que a gente conscientize, né? Não somente os alunos, mas conscientize os pais, os professores e a sociedade de forma geral, né? Para que possa haver uma intervenção e combater o racismo. Porque o racismo, ele acaba levando a outros fatores, né? Como o bullying, que é muito comum também no ambiente escolar. Então, eu acho que é uma junção de todas as pessoas para combater o racismo, que hoje é muito grande nas escolas. Como você acredita que a educação pode mudar essa situação do racismo? Olha, eu acho que tinha que haver bastante políticas públicas, né? Já começa por aí. E, assim, dentro do ambiente escolar, haver intervenções mesmo que sejam palestras, rodas de conversa, haver uma conscientização, né? Para que haja mais empatia com o próximo, né? E entender que o indivíduo, ele é único, né? E essa questão de raças não define ninguém. É isso. Muito obrigada.
Queremos agradecer a todas as pessoas que participaram, compartilhando suas experiências e reflexões. Cada fala nos mostrou que o racismo é uma realidade que precisa ser enfrentada, mas também que a mudança é possível quando há diálogo, respeito e consciência. Que esse trabalho seja um convite para pensarmos, questionarmos e principalmente agirmos contra o racismo em todas as suas formas. Porque falar sobre raça é também sobre respeito, humanidade e futuro. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui.